Então, nesse vídeo, eu estou trazendo o conceito de determinante. Chamamos de determinante um número associado somente a matrizes quadradas. Matrizes quadradas são matrizes, que possuem a quantidade de linhas igual à quantidade de colunas. Inicialmente, vamos ver como calcular o determinante de uma matriz de ordem 1. Chamamos de matriz de ordem 1 aquela matriz ou tabela que possui um único elemento. E o determinante dessa matriz é o próprio elemento que se encontra dentro da matriz. Tá ok? Para o determinante de uma matriz de ordem 2, que é aquela matriz que possui duas linhas e duas colunas, temos uma regrinha. Primeiro, isso aqui é uma matriz, e aí eu monto o seu determinante com essas barrinhas. Eu identifico as suas duas diagonais. E a matriz de ordem 2 possui duas diagonais. Ela possui aqui a diagonal principal e a diagonal secundária. Então, o que eu vou fazer? Os elementos da diagonal secundária, que é essa aqui à esquerda, eu multiplico os seus elementos pelo resultado, o seu resultado por menos. A diagonal principal, eu multiplico um elemento pelo outro e o resultado por mais. Tá? Para entender melhor, vamos a alguns exemplos. Calcule o determinante das matrizes a seguir. Então, na letra A, eu tenho aqui uma matriz de ordem 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou identificar aqui a sua diagonal secundária e a sua diagonal primária ou principal. Antes disso, eu vou montar o determinante, já que isso aqui é uma matriz. Então, aqui eu montei o determinante, localizo aqui a diagonal secundária e multiplico os seus elementos por menos. Depois, identifico aqui a diagonal primária ou principal, e aí eu multiplico os seus elementos por mais. Certo? Agora, realizamos uma simples multiplicação. Mais vezes menos vai dar mais 28, porque 4 vezes 7 é 28. Menos vezes mais vai dar menos 10. E 28 menos 10 dá 18. Então, o determinante dessa matriz é igual a 18. Letra B. Tem uma matriz de ordem 2, monta o seu determinante. Procura aqui a diagonal secundária e multiplica os seus elementos por menos. Depois, identifico qual é a diagonal principal e multiplico os seus elementos por mais. Para ficar simples, o que eu fiz? Uma setinha para a esquerda, abri e fechei um colchete e o sinal de menos. Em relação à diagonal principal, abri e fechei um colchete e antes um sinal de mais. E lá dentro eu coloquei os seus elementos da diagonal principal e da secundária. Multiplicando aqui de dentro para fora, teremos como resultado 20 positivo. Multiplicando aqui de dentro para fora, teremos 3 positivo. Mais 20 mais 3 dá mais 23. Então, isso quer dizer que o determinante da matriz B é igual a 23. Agora, vamos verificar como isso funciona em equações. Então, aqui eu tenho já o determinante montado. O que eu vou fazer? Identificar a diagonal secundária e multiplicar o x mais 2 por x mais 2 por menos. Então, o que eu fiz aqui? O sinal de menos, abri e fechei o colchete e multipliquei x menos 2 por x menos 2. Depois, identifico a diagonal primária, tá? Aí, como é que eu consigo multiplicar? O que eu vou fazer? 2x menos 2 vezes x mais 1. Não se esqueça que eu tenho que igualar a 6. Agora, como é que eu vou proceder? Abro o colchete e aplico a distributiva aqui dentro, para eu saber qual que é a expressão, expressão algébrica que resulta em x mais 2 vezes x mais 2. Então, ficou menos x ao quadrado mais 2x mais 4. A mesma coisa eu faço aqui no outro colchete. Aplico a distributiva. Se eu aplicar a distributiva, terei 2x ao quadrado mais 2x menos 2x menos 2 igual a 6. E aí depois eu elimino os colchetes. Esse sinal de menos faz com que todos os sinais aqui dentro do colchete se invertam. E o sinal de mais, faz com que eu mantenha os sinais aqui dentro do colchete. Não se esqueça de igualar a 6.
Depois que eu fizer isso, eu tenho que juntar os termos semelhantes, começando pelos termos em x ao quadrado. Juntando os termos em x ao quadrado, eu terei x ao quadrado. Depois, juntando os termos em x, eu terei menos 4x. Agora aqui, ó, se eu juntar menos 2 com menos 4, vai dar menos 6. Passando o 6 para o primeiro membro como menos 6, resulta em menos 12. Perceba que eu tenho uma equação do segundo grau completa, onde eu preciso calcular o discriminante dessa equação pela fórmula b ao quadrado menos 4 vezes o coeficiente a vezes o coeficiente c. Multiplicando isso, eu vou obter o discriminante igual a 64. E depois eu uso a fórmula resolutiva. O oposto de b mais ou menos a raiz de delta dividido pelo coeficiente a. Como o coeficiente b aqui é menos 4, eu preciso do seu oposto, teria 4 mais a raiz de 64, que é 8, dividido por 2. Então, implica em x igual a 6. Para calcular o outro valor de x, a única coisa que eu vou fazer é alterar esse sinal. Então, vai ficar 4 menos 8, que dá menos 4, dividido por 2, menos 2. Então, a solução dessa equação é menos 2 e 6, certo? Mais um exemplo. Sejam as matrizes A e B, resolva essa equação. Perceba que aqui eu tenho um determinante, mas antes de calcular o determinante, eu tenho que determinar a operação entre essas matrizes A e B. Então, eu escrevo que é a matriz A menos x que multiplica a matriz B. Agora, o que eu vou fazer? Copio aqui a primeira matriz, copio esse sinal de menos e multiplico esse x por todos os elementos da matriz. Se eu fizer isso, ficou 4, 2, 2, 1, menos, né, prevaleço com o sinal. Aí eu multiplico aqui, ó, x por 1 dá x, x por 0 dá 0, x por 0 dá 0 e x por 1 dá x. Agora perceba que eu tenho a subtração de matrizes. Então o que eu tenho que fazer? Juntar, subtrair no caso, os elementos de mesma posição. Então vai ficar aqui, ó, 4 menos x, depois 2 menos 0, 2 menos 0 e 1 menos x. E aí eu aplico o conceito de determinante. Monto aqui o determinante, procuro a diagonal secundária e multiplico seus elementos por menos. Depois a diagonal primária e multiplico seus elementos por mais. Aqui eu aplico a distributiva, então vai ficar menos 4. E aplicando a distributiva no segundo colchete, deu uma expressãozinha aqui do segundo grau. Elimino lá os colchetes e depois junto os termos semelhantes. Se juntar os termos semelhantes, vai ficar x ao quadrado, depois menos 5x, aí menos 4 cancela com mais 4 igual a 0. Perceba que eu tenho uma equação do segundo grau incompleta, onde dá para eu escrever o fator x em evidência. Se o fator x for colocado em evidência, teremos, ó, se x é igual a 0, é porque o primeiro valor de x é igual a 0. Se x menos 5 é igual a 0, x é igual a 5. Então, a solução desta equação, envolvendo determinantes, dá 0 e 5.